Olá, boa noite a você que nos assiste nesse momento. São 18 horas dessa quinta-feira, dia 8 de agosto de 2019. Eu sou Rodrigo Correia e começa agora mais uma edição do programa Em Movimento. Esse espaço para a gente discutir as principais notícias que afetam a vida dos trabalhadores. A produção desse programa é do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, entidade filiada à CSP com Lutas. Nós transmitimos diretamente do estúdio Vito Gianotti. Ajude-nos a realizar esse programa. Envie a sua pergunta, crítica ou sugestão, que nós vamos ler ao vivo aqui no campo de comentários. Utilize a sua liberdade e ajude a fazer esse programa acontecer. E agora vamos conferir a pauta do programa de hoje. Vamos abordar hoje a tragédia social provocada pela capitalização da Previdência no Chile. Assunto importante que também afeta aqui o Brasil. E para isso nós vamos receber o jornalista e escritor Leonardo Severo. Mas antes de recebermos o nosso convidado, vamos falar da Previdência, mas aqui do Brasil. Na última terça-feira, a CSP com Lutas e outras entidades protestaram contra a reforma da Previdência do governo Bolsonaro, na Avenida Paulista, em São Paulo. Nós temos um vídeo que conta como foi essa manifestação. Pode rodar. E segue a luta contra a reforma da Previdência. Nesta terça-feira, ocorreu uma passeata em São Paulo, na Avenida Paulista, em defesa da aposentadoria. A CSP com Lutas e outras organizações participaram do protesto. 1, 2, 3, 4, 5 mil, ou para a reforma ou paramos o Brasil. Trabalhador! A mobilização fez parte do dia de luta nos estados contra a reforma da Previdência e buscou chamar a atenção da população sobre a gravidade dos ataques contidos na reforma. Desde o seu início, o ato teve forte presença da Polícia Militar, que tentou intimidar os manifestantes e proibiu o uso do carro de som. Nós procuramos o comandante, no sentido de que ele tirasse essa presença ostensiva de dentro do movimento. E ele nos respondeu que não seria possível, que é um lugar público e que a polícia está em todos os locais e que eles permaneceriam. A nossa preocupação é no sentido de garantir o direito de manifestação e tentar evitar ao máximo que haja conflito. Infelizmente, a CUT, a Força Sindical e outras centrais sindicais não compareceram à manifestação e seguem o caminho da negociação com o governo. Novamente, ocorreram manifestações a nível nacional no nosso país contra a reforma da Previdência, manifestações impulsionadas pela CSP com Lutas e, infelizmente, as outras centrais sindicais, além de não convocar, também não participaram das manifestações. A manifestação aqui na Avenida Paulista foi uma manifestação muito importante, onde reuniu milhares de trabalhadores de diversas categorias para dar sequência na luta contra a reforma da Previdência, que o Congresso Nacional quer dar sequência ainda nessa semana. Se todas as centrais sindicais de fato organizassem a resistência dos trabalhadores, a gente com certeza ia barrar essa reforma da Previdência. A CSP com Lutas acredita que não há o que negociar em relação aos direitos dos trabalhadores e que a reforma precisa ser derrubada na íntegra. Nós estamos insistindo com as centrais sindicais no sentido de continuar a desenvolver processo de mobilização e uma nova greve geral, porque nós entendemos que essa é a única forma de derrotar de fato a reforma do Bolsonaro. Infelizmente, as centrais não estão atendendo a esse apelo. Nós fizemos uma reunião recente, brigamos para que fosse chamada uma nova greve geral. Infelizmente, a maioria está optando por fazer negociação por dentro do Congresso. Um Congresso extremamente reacionário, um Congresso que está a serviço do capital financeiro, dos grandes empresários, do agronegócio e que, portanto, não vai atender os interesses dos trabalhadores. Não há o que negociar nessa reforma. No dia de ontem, quarta-feira, a Câmara dos Deputados concluiu a votação dessa reforma. A CSP com Lutas produziu um vídeo que aborda os principais ataques contidos nessa proposta, que agora vai ser apreciada no Senado. Vamos acompanhar.
Homens terão de ter 65 anos de idade e mulheres 62 anos, e ambos terão de ter pelo menos 15 anos de contribuição. O homem que passar a contribuir ao INSS após a reforma terá de contribuir no mínimo por 20 anos. O valor do benefício é reduzido para 60% da média salarial, mais 2% a cada ano acima do tempo mínimo. Aposentadoria integral só após 40 anos de contribuição. O cálculo da média salarial será feito considerando todos os salários desde 1994, sem descartar as menores contribuições. Isso vai rebaixar o valor do benefício. Mais de 12 milhões de pessoas deixarão de receber o PIS, que não será mais pago para quem ganha até 2 salários mínimos, mas somente para quem recebe até R$ 1.364,43. Pensões por morte são reduzidas para 50% do valor do benefício, mais 10% por dependente. Caso a viúva ou o viúvo tenha algum outro tipo de renda, a pensão poderá ser menor que o salário mínimo. Para ter direito à aposentadoria especial, passa a ser exigido idade mínima e tempo de contribuição. A depender da atividade, serão necessários 25 anos de efetiva exposição e 60 anos de idade, 20 anos de efetiva exposição e 58 anos de idade, ou 15 anos de efetiva exposição e 55 anos de idade. Na prática, é o fim deste tipo de aposentadoria. Professores, trabalhadores rurais e servidores públicos tiveram endurecimento das regras para a aposentadoria, principalmente com aumento no tempo de contribuição. Não tem combate a privilégios. A reforma irá arrancar quase 1 trilhão dos mais pobres. 654 bilhões sairão dos trabalhadores do setor privado, cujo teto recebido é de R$ 5.839. Só que 80% dos segurados recebem apenas até 2 salários mínimos. Outros 76 bilhões sairão da redução do PIS e 23 bilhões sairão do BPC, ou seja, dos trabalhadores pobres e idosos miseráveis. Bom, e quais os próximos passos dessa luta contra a reforma da Previdência? Direto de Brasília, onde está acompanhando as votações, o dirigente da CSP com Lutas, Luiz Carlos Prates, o Mancha, responde para nós. Mas achamos que é necessário ir para as ruas, é necessário se mobilizar, é necessário convencer o conjunto dos trabalhadores que essa reforma é um ataque a conquistas históricas, como o direito à aposentadoria e também o direito às pensões. Então, nós não podemos permitir que essa situação ela perdure. Dia 13 agora vai haver uma grande dia nacional de luta, de paralisação, de mobilização, e que nós estamos chamando todos a participarem dessa mobilização e ser um fato de preparação de uma greve geral contra a reforma da Previdência, em defesa da educação, em defesa do emprego, em defesa contra as privatizações e também em defesa da liberdade democrática, porque esse governo quer transformar o nosso país numa colônia dos Estados Unidos e transformar nós trabalhadores em escravos. E para isso quer voltar à ditadura, atacar os nossos direitos e ao mesmo tempo impor uma repressão. Então é preciso mudar essa situação e construir uma alternativa de luta, uma alternativa. Os trabalhadores precisam construir uma alternativa, precisam sair às ruas, precisam se mobilizar e ter uma alternativa socialista nesse país, que não é a volta do PT, ao contrário, é o aprofundamento da ruptura com esse sistema capitalista e a ruptura com esse sistema. Então, dia 13, todas as ruas, e vamos tentar colocar a nossa força para construir uma alternativa dos trabalhadores e derrotar essa reforma da Previdência que ataca profundamente a nossa aposentadoria. Esse é o nosso recado aos metalúrgicos, esse é o nosso recado ao conjunto das categorias nesse momento. É isso importante e é bom dizer, ressaltar que essa luta contra a reforma ela vai continuar e é importante. Como foi colocado aí pelos nossos dirigentes da Conlutas, certamente essa luta não está dada e é importante se mobilizar para que nós possamos derrotar esse ataque aos direitos. E agora vamos falar rapidamente sobre a 10ª edição do Campeonato de Futebol Society dos Metalúrgicos. A segunda rodada aconteceu no sábado passado e levou muita gente ao Espaço Golaço Society. Vamos então, como já foi feito na última semana, conferir os resultados. Aí na tela, então, os resultados da segunda rodada do Campeonato de Futebol Society.
O time da ADC Eugene venceu por 6-4 a Pessola. A ADC Embraer goleou aí de 8-1 o time da Retim. A equipe da Magtrat venceu por 8-4 o time da MSA. A equipe da Vila Rica venceu por 6-3 a equipe da Caoa Sherry. Os companheiros do Real Madruga perderam para Mag Usinagem. Mag Usinagem fez 4, Real Madruga 2. A equipe da TI Automotive venceu o time da GM por 3-0. O time Corujão venceu por 5-0 o time do Goela Seca. E o time da Sadel aplicou aí o famoso 7-1 na equipe da Aces. Então é isso aí, gente. Fiquem ligados porque todo sábado tem o Campeonato Society. No próximo sábado, né, Lucas? Não vai ter porque por conta do Dia dos Pais. Mas fique ligado que é o torneio que movimenta a categoria nesse segundo semestre. E nós vamos agora para um rápido intervalo e na sequência é imperdível a nossa entrevista que vai abordar um tema muito importante, que é um retrato do que aconteceu depois de que o Chile impôs o sistema de previdência por capitalização. A proposta que ainda ronda, né, aqui o Brasil, porque a equipe do atual governo ela gostaria de ver esse modelo aqui implementado. Então, para você conhecer um pouco do que a capitalização ela acabou impactando no Chile, nós vamos entrevistar o jornalista e escritor Leonardo Severo. É daqui a pouco, após o intervalo. Em 2019, os metalúrgicos e metalúrgicas de São José dos Campos vão ganhar uma casa nova. A sede do sindicato está sendo reformada e as obras estão a todo vapor. É a diretoria do sindicato trabalhando para melhor atender os sócios e sócias da entidade. Por isso, se você ainda não é sindicalizado, venha fortalecer o seu time, fique sócio do nosso sindicato. Bom, nós estamos de volta com o programa Em Movimento desta quinta-feira. Agora são 18 horas e 13 minutos. Um recadinho antes da nossa entrevista é que o sindicato quer saber a sua opinião. E vamos fazer uma pesquisa junto com uma empresa de opinião. Então, você que é sócio do sindicato, fique atento. Se por acaso você receber uma ligação telefônica com perguntas sobre o sindicato, sobre o país, responda porque é importante para o sindicato conhecer a sua opinião. E agora nós vamos, como eu falei no último bloco, entrevistar ele que é escritor e jornalista, o colega Leonardo Severo. Tudo bem, Leonardo? Boa noite. Boa noite, camarada. E hoje o nosso tema é importante e, por mais que você talvez não perceba, tem tudo a ver com o país, que é um pouco da situação, um retrato da situação que ocorre no Chile, hoje que é um verdadeiro caos social que existe naquele país em virtude do sistema de capitalização da Previdência que foi implantado naquele país na década de 80. E hoje é muito claramente percebidos os impactos dessa reforma feita lá atrás, que também o governo Bolsonaro pretendia impor nessa proposta no Congresso. É certo que, por hora, essa capitalização está descartada nessa reforma atual, que inclusive ontem passou pela Câmara. Mas agora no Senado, inclusive, tem uma movimentação de alguns senadores que, assim como a questão dos estados e municípios, que também estão fora da reforma, querem também voltar a discutir, ver se tem espaço para reintroduzir a capitalização na Previdência do Brasil. E para a gente conhecer um pouco mais e aprender sobre esse tema, eu vou falar, o Leonardo vai nos ajudar a entender bem esse assunto.
Leonardo, para a gente começar a entender quem tá em casa, no celular, no carro, se situar, quais foram os efeitos dessa reforma feita no Chile, que teve a capitalização como laboratório, né, até sendo propagada aí, colocada como um exemplo, né, para todo o continente, enfim, para todo mundo. Quais são os impactos que você sentiu? Só para situar, o Leonardo fez um trabalho jornalístico no Chile, esteve lá no começo desse ano e apurou em loco essa situação. Bom, boa noite aos ouvintes. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer esse espaço do sindicato e o apoio que deu à iniciativa que nós tivemos enquanto o Grupo Comunicasul, que foi eu e o companheiro Felipe Bianchi, visitamos o Chile no início de abril, durante uma paralisação nacional, que teve exatamente a luta contra o sistema de capitalização como centro. O que é a capitalização? A capitalização individual é a imposição de um sistema onde se desmancha a previdência pública, se retira o Estado, se retira inclusive a contribuição empresarial e se joga absolutamente nas costas do trabalhador a manutenção da sua aposentadoria. Isso significa, na prática, o quê? 35 anos depois, a partir de 2016, porque isso foi imposto em 1981 pelo governo do ditador Augusto Pinochet, Pinochet impôs, junto com o irmão do atual presidente Sebastián Pinheira, o José Pinheira, e o atual ministro Paulo Guedes, esse sistema que tem como centro o coração do modelo neoliberal. Privatiza-se a previdência pública, joga-se para o trabalhador custear o seu futuro, e agora nós estamos vendo um verdadeiro caos social. O Chile que não via idosos nas ruas, o Chile que não via pedintes nas ruas, o Chile que não via miseráveis, agora sente na carne o impacto dessa realidade. Por quê? Porque as aposentadorias hoje, 80% delas são inferiores ao salário mínimo. 40% delas são abaixo dos índices de miserabilidade. Então, o que nós temos, como tu bem apontou, é um verdadeiro caos social em que os trabalhadores e suas famílias não têm mais como sustentar o seu dia a dia. Historicamente, o que nós temos? Que as gerações passadas são financiadas pelas presentes, ou seja, o trabalhador é quem garante a vida dos seus pais, a vida dos seus avós, porque é um processo de acúmulo. Sistema solidário, né? É um sistema solidário, como você fala. O sistema de capitalização é a negação disso, com duas vertentes. Uma via as administradoras de fundos de pensão, as chamadas AFPs, e as outras são as seguradoras. De qualquer forma, isso joga no sentido de especular com os valores recebidos pelos aposentados e pensionistas. Quando tu especula e tu perde, como foi em 2008 com a crise nos Estados Unidos, e uma boa parte, depois nós vamos estar mostrando aqui inclusive o gráfico de quem controla essas administradoras dos fundos de pensão, e o grosso delas é controlada por empresas norte-americanas. Dos 220 bilhões de dólares que as administradoras de fundos de pensão controlam, isso dá mais ou menos no Chile, cerca de 75% do PIB, do Produto Interno Bruto, que eles controlam, eles podem jogar 80% desse dinheiro para fora do país. E hoje nós temos 47% desse dinheiro nos Estados Unidos. Quando deu a crise de 2008,
houve uma queda nas administradoras de fundos de pensão, nos recursos, de cerca de 30%. Então, houve uma baixa no valor das aposentadorias. Isso significou menos consumo em supermercado, menos consumo em remédio, porque no Chile tudo é privatizado. Isso significou que muitos aposentados tiveram que abrir as suas casas para colocar uma sala para alugar, para começar a conviver com outras pessoas. Por quê? Porque o caos começou a ser disseminado. Então, eu acho que por aí dá para sentir o que seria, no caso do Brasil, o sistema de capitalização. Eu acho que é bom a gente se ligar nisso, porque é justamente essa vitrine que o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia do Bolsonaro, ele olha e quer colocar no país, no Brasil. E essa capitalização, ela foi imposta sem discussão nenhuma, até porque era no regime do Pinochet, não é isso? Então, a capitalização, ela foi imposta à base de tortura, desaparecimento, né, morte, e também para ganhar corações e mentes com uma campanha ostensiva, midiática, de que tudo ia ser às mil maravilhas. Eu até estava comentando, pessoal. A campanha era um chileno, eles gostam muito do Brasil, né, na Bahia, um monte de baiana ao lado dele e ele usufruindo do bom e do melhor. Havia toda uma propaganda de que o regime de capitalização iria garantir uma velhice segura. Bom, aposentadoria em espanhol é jubilação, júbilo, né? Alegria, um momento festivo. E o que nós temos hoje no Chile é a jubilação, a aposentadoria, como uma maldição, porque está havendo, diante dessa realidade social, um caos em que os índices de violência aumentam, os índices de suicídio aumentam, o índice de desespero aumenta, e pelo controle da mídia, desde lá atrás, como tu falou, como foi feita essa campanha, se dizia o seguinte: não, tu vai colocar, tu vai aportar, sei lá, 100% do teu salário e tu vai receber 100% do último salário. Vai, 80%, 70%. E hoje o que nós temos? Os homens recebem 30% e a perspectiva é que no ano que vem recebam menos. As mulheres recebem 25%. E eu entrevistei com várias lideranças sindicais, trabalhadores lá no Chile, entrevistei professores universitários, técnicos, psicólogos, pequenos empresários, donas de casa, estudantes. A perspectiva é que as pessoas têm que trabalhar até os 120 anos para receberem integralmente. Veja bem, quem consegue trabalhar até os 120 anos? Embora no Chile esteja havendo um aumento da projeção, cada vez mais chilenos vivem até os 100 anos. Mas também no Chile, cada vez mais chilenos não conseguem chegar aos 50 anos. Por que isso? Porque o Chile, apesar de ter 18 milhões de habitantes e o Brasil ter 210 milhões, o Chile tem muito mais mega milionários do que no Brasil, devido à concentração de renda. Cerca de 1% dos chilenos controla 38% do produto interno bruto. Então, há, infelizmente, uma grande concentração de renda proporcionada pelo sistema de capitalização, que nada mais é do que uma poupança forçada para os bancos e para as seguradoras, que têm lucros cada vez maiores, com base num arroxo cada vez mais delinquente, nós poderíamos dizer, mais criminoso, dos ganhos dos trabalhadores.
Porque assim, Leonardo, é bom para a gente ser bem didático, para quem está nos acompanhando entender. Então quer dizer que essa mudança ocorre da seguinte forma. Ao invés do governo, né, ser aquele o gestor, né, dos benefícios, dos recursos da Previdência, isso passa para bancos e seguradoras, não é isso? Você falou essa sigla, né, mas na verdade são ramificações do setor financeiro, né, e eles que administram as contas, e essa poupança forçada acaba dando nisso, porque, como você bem sublinhou, o final das contas, o que está aí em jogo é o lucro. Né? Não, exatamente. Então, nós acompanhamos agora essa votação aqui da reforma, entre aspas, reforma da Previdência no Brasil, onde o governo Bolsonaro colocou 3 bilhões para comprar esses parlamentares para atraírem o voto depositado das pessoas e se alinharem com o capital especulativo, com o capital financeiro e votar essa vergonha. Né? Emendas parlamentares, tudo isso daí, né? Tudo isso daí. Do ponto de vista do Chile, nós temos um controle total do ponto de vista dos grandes meios de comunicação, inclusive o canal público, por parte desses gestores do sistema financeiro. Porque se eles controlam cerca de 75% do PIB, e eles são proprietários de grandes cadeias de comunicação, redes de jornais, televisão, revistas, eles detêm o controle da opinião pública. Eu conheci uma figura espetacular, depois gostaria que vocês olhassem no Google, se chama Luiz Mesina, que é o coordenador desse movimento Não Mais AFP, que é Administradores de Fundos de Pensão, como tu falou, sendo didático, que é a sigla lá de quem gere essa sacanagem toda. O Luiz Mesina é uma liderança que colocou centenas de milhares nas ruas. É alguém extremamente expressivo, extremamente culto, capacitado, só que existe, do ponto de vista editorial, uma determinação que ele não pode aparecer nos jornais, que ele não pode aparecer na televisão. Por quê? Porque sabem que se colocarem um microfone na boca dele, ele não vai conestar essa política. Foi o que nós vimos agora, essa manifestação, né, da Conlutas na Paulista, defendendo a Previdência Pública, denunciando as sacanagens e tal. Por que quando existe uma manifestação como essa, que coloca milhares nas ruas, não ganha espaço na mídia? Porque afronta os interesses do sistema financeiro, afronta quem quer usurpar do poder político para catapultar seus lucros. Então, infelizmente, essa questão do jogo que nós temos, onde o controle do poder se dá a partir da manipulação financeira, mas a partir desse contato com a opinião pública, em que nós temos que disputar corações e mentes com esses espaços alternativos, como é a TV do sindicato, se coloca como uma tarefa central. A democratização dos meios de comunicação, e eu saúdo o sindicato e o nome da sala aqui, do Vitor Gianotti, né, grande figura, por conta disso. Quer dizer, se nós não tornarmos didática a fala dos nossos dirigentes, se nós não deixarmos muito claro o que está em jogo, fica fácil, com meia dúzia de novelas, com meia dúzia de brincadeirinhas e tal, tu meio que burlar, na verdade, a realidade. Porque tu vende, teoricamente, uma TV Globo indisposta com o Bolsonaro, fazendo piadinhas, mas na prática conestando todos os crimes. Porque vejam quanto que está a taxa do cartão de crédito. 360%, 370% ao ano. Veja o que está por trás dos interesses dessa reforma da Previdência. Então, eu acho que é fundamental nós procurarmos nos informar. O Chile está aqui do lado, né? Como tu disseste, quer dizer, foi vendido como vitrine, como exemplo, e o que nós temos hoje, pela própria Organização Internacional do Trabalho, que nós tínhamos 30 países que embarcaram nessa canoa furada da capitalização. Desses 30, 18 já reverteram o quadro.
né? Então, 30 que aderiram a esse sistema e já depois viram que não tinha como sustentar? Viram que era insustentável. Então, eu vou dar um exemplo concreto. Nós temos a Finlândia, por exemplo. Esses lucros absurdos que o sistema de capitalização e os bancos têm, eles estão servindo para injetar no sistema de saúde, no sistema de educação, para melhorar a questão da eletricidade, tem a questão do frio e tal. Então, não estamos falando em revolução, não estamos falando nem em um grande país socialista, é um país com todas as limitações, país capitalista, com todos os seus problemas, mas que não é trouxa de injetar, de dar dinheiro para meia dúzia de banqueiro ficar rindo da cara de todo mundo. Então, essa é uma questão central, quer dizer, a amplitude da nossa luta, né? Nós procurarmos angariar apoios, discutir com o conjunto da nossa sociedade para dizer o seguinte, esse é um descaminho, a capitalização não nos serve e o desmanche da previdência pública é o primeiro passo rumo à capitalização. Porque se nós não temos uma previdência justa, uma previdência que garanta que o final da vida das pessoas, né, nós temos nossos pais, nossos avós, seja coroado com um mínimo de dignidade, nós estamos fazendo o jogo daqueles que nos querem como capacho, né? Como disse o Mancha, como colônia dos Estados Unidos. E isso nós não podemos permitir. É isso. Nós estamos aqui acompanhando as mensagens que chegam aqui pela internet, aqui no nosso Facebook. E aqui tem o Francisco Oliver Gato, que sempre nos acompanha e também contribui com esse programa, dizendo: a capitalização da Previdência no Chile foi um colapso social naquele país. E depois ele emenda e pergunta para nós. A capitalização saiu da reforma aqui no Brasil, né? Na Câmara. Existe a possibilidade dela voltar no Senado? Na minha opinião, tudo é uma questão de correlação de forças, né? Objetivamente, se nós não tivermos uma mobilização, se a gente não tiver o pessoal consciente do que significou esse retrocesso, porque nós fizemos essa reforma, entre aspas, para quê? Esse retrocesso para quê? Para ampliar a parcela de recursos do orçamento que é repassada para o sistema financeiro. Ponto. Ponto. Infelizmente, nós não trouxemos melhorias, não trouxemos melhoria alguma para o conjunto da população. Pelo contrário, nós penalizamos. Significa que que o senhor, que a senhora, que quem está nos assistindo, vai ter que trabalhar mais. Para quê? Para sustentar uma meia dúzia de parasitas. Para quê? Para sustentar um governo que vai continuar drenando recursos para o sistema financeiro, que hoje consome metade do recurso público. Então, é insano manter essa lógica. Se existe a possibilidade de colocar a capitalização novamente, eu acho que não só existe a possibilidade, como o interesse de fundo é esse. Então, nós temos que trazer essa discussão. Sugiro, nós temos o nosso site Comunicasul, né, Blogspot. Nós fizemos uma série de reportagens com o apoio dos sindicatos metalúrgicos, com o apoio do Jornal Hora do Povo, da Federação Única dos Petroleiros, com o apoio da CUT Chile, com vários sindicatos pequenos. Todo mundo contribuiu, como nós vimos falando, quer dizer, são posições das mais diversas, né? Que não necessariamente combinam integralmente com uma mesma pauta, mas que estão contra a sacanagem. Ou seja, pode haver divergências pontuais, mas existe unidade no que é fundamental, que é a defesa do sistema público de previdência. Então, nós temos que garantir, a partir dessa mobilização, popularizar. Vamos ter agora, vamos confeccionar esse e-book, vamos
conversar com a Conlutas, com o conjunto das centrais sindicais, para que todo mundo possa disponibilizar no seu site essas informações. A gente trocou uma ideia antes, tivesse acesso a essas matérias, porque é o seguinte, muitas pessoas não têm dimensão do nível de sacanagem que foi feita aqui do lado. Por quê? Porque foi colocada uma cortina de fumaça, né? Porque assim como não se debate o tema da Palestina, assim como não se debate o crime que é praticado contra a população de rua, ou contra os indígenas, ou a devastação, da mesma forma se invisibiliza um tema que diz respeito ao nosso futuro e, dependendo da idade, cada vez mais ao nosso presente, né? Imagina, uma pessoa que estava a ponto de se aposentar, agora vai ter que trabalhar mais 5, mais 10 anos. É lamentável, mas isso é um retrocesso e nós não podemos permitir. E é importante também destacar, que eu li naquelas reportagens que você me encaminhou, um dado que realmente me estarreceu, né? Que o governo chileno, ele hoje, mesmo com essa capitalização, ele está gastando mais com a Previdência, me corrija se estiver errado, do que gastava antes. Ou seja, o governo está injetando mais recursos públicos e as pessoas, né, os aposentados, estão na miséria, na penúria completa, e quem está ganhando para valer são os bancos que dominam esse sistema. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, esse é o outro lado da propaganda, porque eles diziam que não, nós precisamos fazer um ajuste fiscal, então nós temos que privatizar, né? Capitalização, porque tu retira a contribuição do Estado e vai regularizar. Hoje, e aí nós temos um problema que veio do governo Bachelet, né? Do partido, entre aspas, socialista. Michelle Bachelet. Da Michelle Bachelet, que em vez de confrontar o sistema financeiro, decidiu fazer um pilar solidário, ou seja, viu que a coisa está feia, resolveu dar um tipo de um esmolão, né? Então, para não ter que confrontar as AFPs, colocou recursos públicos para dar uma melhorada. Mesmo assim, nós temos, como a gente discutiu no início do programa, 80% das aposentadorias são inferiores ao salário mínimo, 44% são abaixo da linha de miséria. Bom, com tudo isso, o Estado tem que aportar hoje 4/5 dos recursos. Por quê? Vou dar um exemplo, o porquê. Eu entrevistei a presidente do Colégio de Jornalistas do Chile, a Zorrilla. Não estou lembrando agora o primeiro nome dela. Ela diz o seguinte, ela casou com um engenheiro nuclear. Diziam para mim que quando eu casei, disseram, agora tu casou com um baita de um partido, hein? Porque o marido dela é engenheiro nuclear, tal, brincando, né? Que ia se dar bem e tal. Hoje ela diz que o bom partido é ela. Por quê? Porque ela, na época, se aposentou antes do marido. Então, como ela se aposentou no esquema anterior à privatização, ela conseguiu que o valor da aposentadoria fosse um valor justo. O marido se aposentou no esquema da AFP, que é mais ou menos 3 ou 4 vezes inferior ao dela. Ou seja, saiu de ser 3 a 4 vezes superior para ser 3 ou 4 vezes inferior. Então, quem virou o bom partido, ela disse, agora sou eu. No meio dessa conversa informal e tal, ela recebeu um telefonema e disse, desculpa, eu estou com os jornalistas brasileiros aqui. Estava eu e o companheiro Felipe Bianchi, do Barão do Tararé. Ela disse, posso coletivizar? Ela disse, pode. A senhora que estava do outro lado do telefone disse, pode coletivizar, mas omite o meu nome. A figura era um grande jornalista chileno que tinha um dos apartamentos. Ele tinha algum dinheiro. Tinha um apartamento e do lado dele tinha outro apartamento que era cheio de livros. E ele, por conta da aposentadoria miserável e um problema de saúde, o sindicato estava ajudando na venda dos livros para contribuir com o tratamento
da velhice dele, problema de saúde e tal, porque a aposentadoria era miserável. Ou seja, é esse nível de degradação, de degeneração, de empobrecimento que as pessoas estão sendo submetidas. E isso não são exemplos isolados, né? Não estão procurando pelo em ovo, não fomos para o Chile para dizer o seguinte, vamos procurar analisar algum problema grave para tentar superdimensionar, para fazer um alerta no Brasil. Não, quem tem 2 olhos para ver, e no caso um óculos como eu, a gente viu inúmeros exemplos, né? E choramos constatando os absurdos, e nos sensibilizou constatando o absurdo, porque nós nos identificamos com aquelas pessoas, porque nós enxergamos ali nossos pais, nossos avós, né? E nós lutamos também para que os nossos filhos tenham um mínimo de dignidade quando se aposentem. E nós vivemos num país riquíssimo. Nós não temos por que justificar esse tipo de imposição por parte de uma meia dúzia de parlamentares que tem nenhum compromisso. Agora a gente viu esse Feliciano fez um tratamento de R$157 mil para ouro. Dentário. Coisa... Leonardo, você mencionou esse drama e depois do intervalo nós vamos ver inclusive alguns vídeos que vocês fizeram lá no Chile com aposentados lá do Chile contando o drama que eles vivem naquele país. E a gente vai ter bem a dimensão, e você que está nos acompanhando, compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam saber o que é essa tal capitalização que o governo Bolsonaro ainda está tentando impor aqui também em nosso país. É rapidinho, daqui a pouco, após o nosso intervalo. Em 2019, os metalúrgicos e metalúrgicas de São José dos Campos vão ganhar uma casa nova. A sede do sindicato está sendo reformada e as obras estão a todo vapor. É a diretoria do sindicato trabalhando para melhor atender os sócios e sócias da entidade. Por isso, se você ainda não é sindicalizado, venha fortalecer o seu time, fique sócio do nosso sindicato. Agora são 18h43, você acompanha ao vivo o programa Em Movimento, esse espaço que discute assuntos importantes ligados aos trabalhadores. E nós estamos discutindo hoje os impactos que a capitalização trouxe ao nosso país aqui, nosso país vizinho, ao Chile. E isso interessa a nós porque é uma proposta que esteve até pouco tempo embutida nessa reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Ela foi, por enquanto, retirada, mas existe já uma articulação de setores que querem voltar a colocar essa tal capitalização, que em linhas, assim, sendo bem, em linhas gerais, significa privatizar a Previdência, colocar ela ao controle dos bancos. E para isso eu estou aqui com o Leonardo Severo, que esteve no Chile fazendo matérias, esteve lá fazendo um trabalho jornalístico investigando o resultado dessa capitalização no Chile. Leonardo, a gente dizia anteriormente, né, de que dessa AFP, né, e essas seguradoras que controlam a Previdência no Chile, elas estão ali em mãos estrangeiras, não é isso? E o André tem ali um gráfico para mostrar, na verdade, um infográfico que mostra um pouco e queria que você abordasse e explicasse como que funciona essa divisão aí. Dessas AFPs que são aquelas que controlam mesmo os benefícios lá no Chile. Então, esse dado hoje já
como eles lucram de forma abusiva, já aumentou, ali está 212, eu acho, Pode encher a tela, Gabi, para a gente ver aqui. 213, hoje já está, ali está 210, né? Hoje já tem 222 bilhões, né? Isso dá 75%, pode diminuir, 75% do PIB do Chile. E ali tem as três principais, né? Mais à direita está 27,4, outra 19,5, outra 19,3. Isso. Tu junta as três, dá quase 70%, quase 70% dos recursos das administradoras de fundos de pensão. O que essas administradoras fazem? Elas emprestam, por exemplo, para o aposentado a 30% ao ano, e quando o aposentado quer, ela retribui 3% a 4%. Ela fica com um lucro majestoso e ela nada de braçada, porque o Estado não cria condições de disputar, porque o Estado não tem condições de entregar essa margem de lucro. Então nós temos hoje essas administradoras de fundos de pensão com esses recursos especulando do ponto de vista interno e especulando também do ponto de vista externo. Eles estão investindo no Brasil em papeleiras, né? Bom, o que a gente conseguiu comprovar é isso. E eles são muito práticos, quer dizer, eles jogam com um dinheiro que não é deles no cassino global das finanças. Como eu falei antes, jogaram nos Estados Unidos em 2008, perderam 30%, caiu 30%, simplesmente corta 30% o repasse para os beneficiários. Simplesmente arrocha. E aí a economia chilena, como eu falei, sente ou se ressente do ponto de vista da farmácia, do ponto de vista do supermercado, o trabalhador se ressente do ponto de vista de comprar menos roupa, comer menos, né? Então, funciona dessa forma. O coração do modelo neoliberal chileno reside nas administradoras de fundo de pensão e na capitalização, que nada mais é, como tu falaste, do que a privatização da Previdência. A Previdência privatizada, o Estado desmontado, o Estado sem condições ou numa camisa de força para não atuar num setor que é chave do ponto de vista da justiça social, ele está fadado ao fracasso. Então, relembrando, o que significa capitalização? Significa benefícios arrochados, significa trabalhador necessariamente ter que dar mais tempo da sua vida, e o Chile tem uma das maiores jornadas de trabalho do mundo, né? 45 horas legais, mais não sei quantas horas que o cara tem que fazer de hora extra. Nós tivemos em Valparaíso, onde conhecemos lá, junto com... Depois acho que vamos passar o vídeo, né? Não, é lá mesmo. Prepara aí, André, sobre isso mesmo. Te interrompi para a gente mostrar esses depoimentos. Sim. Eu acho que é importante. Até você nos ajuda no espanhol para fazer a tradução simultânea, se conseguir aí. André, põe no ponto, então, esse vídeo. Vocês fizeram lá em Valparaíso, não é isso? Fomos em Valparaíso. Nós estávamos saindo do Congresso, na verdade, nós fomos entrevistar alguns parlamentares e tinha um tipo de um clube da terceira idade na rua. Pessoal jogando carta, xadrez, dama. Aí vamos aproveitar. E aí foi aquela enxurrada de declarações, assim. Aí é impressionante, vale a pena. Vamos então acompanhar, está no ponto, André? Então, pode rodar. No, bueno, sobre la AFP, son unas piranhas aqui em Chile. As administradoras de fundos de pensão são piranhas aqui no Chile. Le dan como el 14% le dan a uno. Cuando la plata es de uno. Retiram 14% de uma pessoa, nos chupam como vampiros. Não se saciam nunca. O senhor Pascual, que idade tem? 72. E está por el sistema anterior. Seguro social.
Ele tem 72 anos, está pelo Seguro Social, pelo sistema anterior. O sistema social anterior le paga quanto? Ahora, bueno, yo tuve poco dinero para la jubilación, tuve poco, entonces pesco ahora casi 150.000 pesos chilenos. Recebia pouco, 150.000 pesos chilenos. Pescaria como 100, 80. Se fosse pelas FP, seria apenas 80.000. 80.000 pesos me darían. Ele disse que recebe muito pouco, 150.000, mas seria ainda pior. Perguntamos para que serve. Mire, contamos la jubilación de mi esposo eu y meu la esposo mía para solo pagar arriendo. Solo el arriendo. Y de ahí tenemos que pagar luz. Garante somente o aluguel. Tenemos una Mas nós chica temos que pagar estudiando, a la luz, cual estamos ayudando, está estudiando água. arquitectura. Então nós temos que trabalhar com ambulantes para que a gente possa fazer com que a nossa filha possa A estudar. que horas empieza a trabalhar acá? Nosotros llegamos a las 6 de la mañana. Chegamos às 6 da ¿Por qué manhã llegamos a las 6? Porque por el espacio. para garantir o Si yo llego espaço. más tarde no tengo un espacio donde trabajar y necesito Porque se chegamos mais tarde não há espaço. E ficamos até às 7 da y noite, nos vamos a las 7 de de la segunda a tarde. sábado. Todos os dias. Sí, de lunes a sábado. Todos os El dias, día só domingo descansamos no no domingo. ¿Y qué te parece eso de AFP en Brasil, ese modelo para...? No, pésimo, pésimo, pésimo. A FP seria péssimo no Brasil, um roubo, ele disse. Pero es un robo que están haciendo. No se puede decir otra cosa. Acá en Chile no es tanto. Es más la sinvergüenza de las personas que manejan el sistema. Eles manejam o sistema, manipulam o sistema, seria um retrocesso total. Então, depoimentos lá que vocês testemunharam que as pessoas dizendo quão difícil, penoso é ser idoso no Chile com essa tal catalisação. E nós temos aí umas matérias também, porque é importante, Leonardo, a gente deixar esses depoimentos que as pessoas, você vê no olhar das pessoas como elas estão sofrendo ali, como estão penando para sobreviver, que você falou que 80% dos benefícios são inferiores ao mínimo lá. Né? Então, 80% são inferiores ao mínimo, e veja bem, o mínimo num país em que a saúde é privatizada, onde tu tem que pagar... O salário mínimo lá já não era grande coisa. O salário mínimo já é totalmente negativo, aí tem que ainda pagar pela saúde, pagar pela luz, um absurdo, pagar pela... Sem condições. André, põe no Chrome lá uma matéria lá que nós separamos, uma das matérias que nós colocamos lá. Ó, aí, por exemplo, ó, essa matéria aí, pode baixar um pouquinho, André, por favor? Vamos navegar. Essa aí, esse caso aí, pode mostrar essa foto aí, essa foto. Você se recorda do que foi esse evento aí? Então, esse foi um senhor... Tem um senhor morto ali, uma imagem forte, coberto. O que foi esse caso? O senhor era um jardineiro, né? Tinha mais de 80 anos, trabalhava próximo ao Palácio da Moneda, que é o Palácio Presidencial, e morreu devido à insolação, né? Então, foi um caso que ganhou uma dimensão de peso por ser justamente no centro, né, da capital, próximo ao Palácio Presidencial. Agora, quantos como esse morrem e fica por isso mesmo? Já idosos, aposentados, são obrigados a continuar trabalhando para complementar a renda. Como relembrando, né, que tu tinha me perguntado. Bom, primeiro, o Estado gasta mais hoje do que gastava antes da capitalização. O Estado gasta cerca de 80%. Então, 1,5 milhão de aposentadorias o Estado gasta, 1.480.000, e as AFP, seguro e tal, cobre 1.300.000. Então, são 180.000 a mais do ponto de vista numérico, o Estado que desembolsa mais do ponto de vista de número. André, tem outra matéria também para colocar? Pode agora colocar outra matéria, que também é das reportagens que o Leonardo fez lá no Chile. E esse caso aí, você também pode nos dizer um pouco sobre isso? Então, esse é um caso bastante emblemático que nos ajuda a pensar
como é feita a manipulação que a gente vinha conversando. O que acontece? Para fazer essa matéria, eu li 17 artigos. Então, o que as matérias falavam? Né? Esse senhor acorda às 5h30 da manhã, levando a senhora dele com Alzheimer, e faça chuva, ou faça sol, ou faça frio, que no Chile todo mundo sabe que faz bastante frio. Uma menina viu ele durante mais de 2 anos andando direto com a senhora dele, dirigindo lá o ônibus. Aí decidiu chamar os meios de comunicação. Só que os meios de comunicação todos ficavam falando, veja o amor, o desprendimento, veja o que significa o amor de um senhor dedicado à sua companheira. No máximo, os meios de comunicação falavam, veja o que significa o Alzheimer e tal. Um único falou que esse senhor tinha mais de 70 anos e que era obrigado a ser um trabalhador pontual para complementar o seu salário e, em função disso, para garantir o remédio da sua esposa e a vida da sua esposa, levava ela com ele e tal. Então, esse foi um caso bastante emblemático, né, que chamou a atenção dos chilenos e que também mostrou o que significa a manipulação dos meios de comunicação, no sentido de invisibilizar o drama vivido por milhares e milhares de famílias, né? E também um recorte, né? Que romantizou ali um pouco a situação, que não tem nada de bela e bonita. Glamoriza, né? Glamoriza, diminui, porque é óbvio que existe amor, é óbvio que existe desprendimento, é óbvio que existe abnegação, é óbvio que existe companheirismo, camaradagem, amizade, respeito, dedicação. Mas o que está em jogo ali não é essa questão. É um Estado inexistente, é um Estado prostituído em função dos interesses do mercado financeiro. Então, nós temos que focar o problema e não tergiversar sobre ele, né? É isso. Agora, André, e nós agora vamos abordar um dado que nós não demos ainda, mas que também você vai surpreender, que o Chile, por conta dessa situação, ele é campeão de suicídios no nosso continente, talvez quiçá no mundo. Então, são números alarmantes de suicídio. Não é isso, Leonardo? Sim. Veja bem, essa é uma questão chave, né, para nós entendermos, porque foi em 1981 a capitalização, 35 anos depois, 2016. Então, os casos, na verdade, começam a ocorrer com maior peso a partir de então. E é justamente a partir de então que nós não temos estudos mais pormenorizados. Nós temos um estudo que é de 2010 a 2015, que pega 900 e poucos, quase 1.000 casos de suicídios de pessoas com mais de 70 anos e um bom número de suicídios com mais de 80 anos. Isso é algo extremamente grave. Nós conversamos com uma professora que é uma brasileira, inclusive de um centro de psicologia lá, que rebate, porque o governo chileno, da mesma forma que o Bolsonaro aqui tentou dizer que era fake news, que era propaganda, dizendo que é algo extremamente grave. E os números, existe um centro de estudos de velhice e envelhecimento que aponta que o Chile é o recordista da América Latina. Mas nós não temos ainda os números pormenorizados. Nós temos todos os indicativos, mas nós não temos aqui o número pormenorizado para me dizer, tipo clima-tempo, ó, tá tantos graus. Por quê? Porque da mesma forma que aqui, o governo quer combater a febre quebrando o termômetro, né? Combate a gordura quebrando a balança. Então, nós estamos sem um corpo técnico, em função dos interesses neoliberais que estão em jogo, inviabilizando esse levantamento mais
científico, por assim dizer. Mas todos os levantamentos, todas as entrevistas que nós fizemos com todos os técnicos apontam nesse sentido. O Chile hoje como recordista no número de suicídios, né? No caso por conta da baixa qualidade do envelhecimento, né? Um país que tinha uma qualidade de vida, que tinha condições dos seus aposentados terem acesso a uma aposentadoria digna, benefícios sociais, hoje, infelizmente, estão colocados aí, jogados à sua própria sorte. E as pessoas não querendo ser peso para suas famílias, né? As pessoas, quando envelhecem, elas querem nuclear o centro familiar, né? Os avós gostam aí de caprichar no almoço do domingão e tal. Infelizmente, lá não é isso que está acontecendo, né? Olha que dramático e olha que situação que chega, né? Como nós anunciamos, é o caos social expresso aí nesse recorde, né, de suicídios no Chile, e não dá para separar isso desse envelhecimento, né, empobrecido, causado, repetimos, por conta desse sistema que foi imposto lá e que não vale a pena ressaltar, querem para o Brasil também. Agora, André, coloca a foto desse casal. Esse casal que aí é o senhor José... O José Aedo e a Blanca. E a Blanca. O José Aedo tinha 94, a Blanca 86, né? Eles tinham 4 filhos, 7 netos. Deixaram uma carta, né, para a família dizendo que estava muito caro o tratamento dela de saúde e eles decidiram que não iam dar mais dor de cabeça para a família e de comum acordo ele mata ela e depois se suicida, né? Uma senhora de 86, ele com 94 anos. Foi algo extremamente impactante porque é a radiografia de onde pode chegar a desumanidade desse sistema, né? Onde pode chegar a desumanidade desse sistema. Quer dizer, acaba com a vida, acaba com a esperança, acaba com a perspectiva, acaba com... Em função de quê, né? Em função do interesse de meia dúzia de parasitas do sistema financeiro, como a gente falou, de pessoas que não estão nem aí para o que é a vida, né? E, felizmente, do outro lado estamos nós, né? Existem os sindicatos, as organizações sociais populares que levantam a voz, denunciam e alertam, né? Porque, infelizmente, esses temas são invisibilizados, quer dizer, são grandes pautas que deveriam servir como reflexão e, a partir da reflexão, como ação, mas que são deixadas de lado justamente porque a sua invisibilidade, o seu desconhecimento, implica em inação. E a inação fortalece justamente a quem domina o poder político. Então, que esse caso nos sirva de estímulo para que não tenhamos fronteira, no caso da solidariedade, na nossa humanidade, né? É isso, uma entrevista importante com Leonardo Severo, que esteve no Chile acompanhando aí o drama dos idosos que vivem na penúria, com baixos benefícios e por conta desse sistema de capitalização que foi colocado lá atrás, né, na década de 80, naquele país, e que hoje muitos no Brasil, inclusive a cúpula do governo, querem também transportar ou transplantar aqui para o país. Eu queria mostrar aqui os livros. O Leonardo, ele é jornalista e também escritor, e tem alguns livros aqui. Queria que o Lucas desse aqui, mostrasse. Leonardo, esses livros aqui que você escreveu, pode falar um pouquinho sobre eles? Estamos já no finalzinho da entrevista. Curto e grosso são livros que refletem a luta do povo paraguaio, particularmente dos camponeses, contra o golpe jurídico-midiático parlamentar feito contra o presidente Lugo em 2012, né? No dia 15 de junho houve um massacre, 15 de junho de 2012 houve um massacre em Curuguatã,
Uma semana depois demitiram o Lugo, foram franco-atiradores que mataram 6 policiais e 11 camponeses, mataram 17 pessoas e responsabilizaram o governo. Passou o tempo, prenderam esses 4 camponeses, ficaram presos durante 6 anos, graças a uma mobilização internacional, uma forte solidariedade, nós conseguimos tirá-los da prisão e denunciar quem estava por detrás daquela campanha mentirosa que colocou eles atrás das grades. Então, eu acho que é importante a gente refletir a importância que tem a nossa obra, né? Nosso legado, né? Quer dizer, importância de programas como esse, quer dizer, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ou seja, tu vai utilizando os espaços que você tem para fazer a consciência, a reflexão, as ideias se multiplicando e a gente corporificando, ganhando força e fazendo transformação. Esses livros ajudaram bastante o povo paraguaio nessa caminhada. Nós fizemos lançamento no Peru, fizemos lançamento na Bolívia, fizemos lançamento na América Central e, de certa forma, ajudaram a corporificar essa campanha. Porque há muito desconhecimento, né? Então, por exemplo, quantas pessoas sabiam que o Paulo Guedes esteve no Chile no início dos anos 80, ajudando com o ditador Pinochet a aplicar o sistema de capitalização, né? Pouca gente. Então, nós temos que começar a divulgar quais são os interesses. Então, essa questão do entreguismo, essa questão do vínculo dele com o BTG Pactual, que é um dos bancos que mais lucra com o Chile, com a questão da capitalização, são questões que muitas vezes ficam por debaixo do tapete. E por que não ganham as páginas dos jornais? E por que não ganham os grandes meios de comunicação? Porque existem implicações, porque se a Rede Globo divulgar isso, vai ter impacto na propaganda bonitinha do Itaú lá no meio da novela, quer dizer... No futebol, tudo mais, existe, né? Eu queria te agradecer muito, Leonardo, pela sua entrevista. Eu acho que foram dados muito importantes, impactantes, por sinal, e que ajudam muito a quem nos acompanha para compreender um pouco mais o que é esse sistema de capitalização. Obrigado, e se quiser utilizar um minutinho para fazer a despedida. Não, agradecer mais uma vez e tenho certeza, vamos fortalecer essa parceria, né? Vamos contribuir com o que for possível para que o Programa em Movimento ganhe cada vez mais espaço. Da minha parte, estou sempre à disposição para estar contribuindo com os companheiros e extremamente feliz em estar junto aos metalúrgicos de São José dos Campos, que são referência para o Brasil e para toda a América Latina do ponto de vista de desprendimento e luta, não só em defesa do patrimônio público, em defesa dos direitos dos seus representados, como de todos os trabalhadores do país. Eu acho que isso é uma questão chave, né? Ter essa dimensão, que vocês são muito importantes, né? E que, mais do que nunca, diante de um governo que representa a negação de todos esses valores, existir um sindicato com a força, o desprendimento e o compromisso não é qualquer coisa. Então, sintam-se honrados em ter uma categoria que luta e um sindicato que as representa. Muito obrigado. E nós vamos já para o encerramento de mais uma edição do nosso Programa em Movimento. A você que nos acompanhou, muito obrigado. E importante, hein? Amanhã, Lucão, de manhã, eu vou pedir para o Leonardo aqui a licença, e podemos colocar alguns links das matérias para o pessoal lá? Claro, claro. Então, a gente vai colocar no nosso site amanhã, do sindicato, matérias, umas 10 matérias, que tem um pouco desse relato. Eu sei que o pessoal ficou curioso aqui, está comentando bastante, dados que as pessoas não tinham. Então, amanhã, na parte da manhã, vamos colocar, então, os links das matérias, das reportagens feitas pelo Leonardo lá no Chile. E eu queria, então, agradecer a você que nos acompanhou até o momento e também a equipe que produz esse programa. Queria agradecer a Carolina Guido, que está aqui com a gente, o meu amigo Lucas Martins, André Barbosa
e também a Gabriela Fani. A você que nos acompanhou, muito obrigado e nós voltamos na próxima semana com mais uma edição do programa Em Movimento. Até lá!